Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Conseguem me ouvir? Ok, é só testando. Vou aguardar só mais 5 minutos, tá? São 19 em ponto, né? 19:02 agora, na verdade. Vamos esperar mais 5 minutinhos para ver se mais alguém, né, entra. E aí a gente já inicia. Sei que a turma é pequena, não é uma turma grande, mas vamos dar mais 5 minutinhos, tá?
Pessoal, boa noite. Boa noite. Me ouvem bem, né? Se tiver qualquer problema, gente, se vocês não me ouvirem, vocês vão sinalizando aqui pelo chat e tal, vocês abrem o microfone e me falam que às vezes oscila, né? Então, é importante a gente ter esse feedback. Espera aí, gente, um minutinho. Deixa eu pedir para Emilton aqui admitindo, mas eu acho que já conseguiu. Emilton, se você estiver ouvindo, vá admitindo o pessoal, tá? Gente, boa noite mais uma vez. Não sei se vocês me conhecem, eu sou a professora Cândida, eu sou professora da Faculdade de Jardins, né? Talvez alguns de vocês já tenham me visto, ou enfim, já tenham participado de alguma atividade junto comigo. Na noite de hoje, a gente vai fazer uma discussão para contribuir, né? Para a prova que vocês vão fazer dia 27 do ENAD, do Exame Nacional, né, de Desempenho Acadêmico, Desempenho Estudantil. E não sei se o professor Almir, o professor Alvani, né, outros professores, se já conversaram com vocês a respeito do ENAD, mas o ENAD, além de envolver, né, questões específicas dentro da área de vocês, né, contabilidade, administração, recursos humanos, mas também traz conteúdos, enfim, conteúdos transversais, temas importantes que são discutidos na sociedade, né? Questões que envolvem a ética, questões que envolvem a cidadania, questões que envolvem a responsabilidade social, né? A ética profissional, enfim, né? A gente tem também questões que enveredam, né? Por essa temática. E aí é sempre importante a gente estar dando uma lembrada, é sempre importante a gente fazer algumas reflexões em torno desses temas, em torno desses conceitos, né? Que muito se fala nos dias atuais, mas muitas vezes pega a gente, né, na discussão de alguma temática que se apresenta para a gente, principalmente agora, né, nessa prova do ENAD, tá? Vocês querem falar alguma coisa antes de começar? Tem alguma dúvida ainda em relação ao ENAD? E aí? Quem quiser abrir o microfone, ou então, né, se vocês quiserem, pelo chat. Professora, tá ouvindo bem? Estou sim, estou ouvindo. Só uma dúvida aqui. Eu estava acompanhando no grupo do WhatsApp, mas, enfim, a correria, eu acabei esquecendo de olhar, mas eu aproveitar a oportunidade para perguntar Sim. logo isso. Da última vez que eu acessei o site lá do ENAD, se eu não me engano, não estava disponível a data da prova, salvo engano. Ou estava assim, era entre dia 16 ao dia até o final do mês, alguma coisa assim. Mas agora que você falou que a data vai ser no dia 27, então já está definido isso. Eu vou até olhar daqui a pouco, mas Sim, aproveitando sim. aqui. A data No da caso, prova vai ser dia é 27. dia 27. A data da prova é dia 27. Normalmente não, o horário da prova às 13 horas, né? Então, o aluno tem que chegar lá né, um pouco antes, no dia 27, que é um domingo. Acredito que vocês também já consigam acessar, né, pela plataforma de vocês, do ENAD, o local da prova, tá? Eu não tenho acesso, gente, né? Depois até vou ver com o professor Almir, mas vocês também precisam checar o local da prova, tá? Que é importante. A orientação é que vocês cheguem um pouquinho antes do local, né, com um documento, né, de identificação de vocês, e aí vocês são orientados até a sala, tá? Mas no dia 27 é um domingo, é a prova do ENAD. Vocês Pronto, entendem, tranquilo. compreendem a importância do ENAD? Tem mais alguma dúvida em relação ao ENAD?
Não, professora, da minha parte eu estou satisfeito. Era basicamente isso, né? Obrigado. Nada. Então, assim, como eu falei para vocês, né? O Exame Nacional de Desempenho, né? Ele é um meio, né, que o MEC tem de estar avaliando os cursos, tá? Tá, Elane, eu falo, tá? Durante a aula de hoje eu vou destacando a importância do ENAD. Inclusive, vou até começar a falar agora. O Exame Nacional, né, de Desempenho Estudantil, ele é mais uma ferramenta que o MEC utiliza para estar avaliando os cursos superiores no Brasil, né? Na verdade, essa avaliação que é feita a partir da prova que vocês fazem, a média depois no total, né, no caso, vamos supor, os alunos da Faculdade de Jardins, né, a participação dos alunos, isso vai gerar uma nota que vai gerar uma média, isso juntamente com os outros, com as outras avaliações que são feitas em cima do curso, né, a gente chega a uma média do curso. Então, a nota do ENAD, ela é muito importante porque ela também avalia, né, o curso de vocês dentro da Faculdade de Jardins. É por isso que ela é tão importante, é por isso que o aluno ele tem que ir para essa prova com a responsabilidade de dar o seu melhor, de fazer o seu melhor. São questões que estão ligadas aos conteúdos que vocês discutiram ao longo da formação profissional. Todos vocês são alunos concluintes, né? São alunos que estão já em fase final, né, do ensino superior. O ENAD ele é direcionado para os alunos ingressantes e para os alunos concluintes, tá? E dentro dessa perspectiva, avaliar, né, tanto quem está ingressando quanto quem está saindo do processo de formação profissional, tá? Então, o ENAD tem essa importância, né? A gente sempre sensibiliza, qualquer instituição de ensino sempre sensibiliza, porque o aluno ele tem que ir de maneira responsável para fazer essa prova, tá? A questão de colar grau, né? O que é que acontece? Todo aluno, né, ele é obrigado, todo aluno concluinte dos cursos que vão fazer ENAD no ano, por exemplo, ano passado nós tivemos o curso de pedagogia, as licenciaturas. Então, nós tivemos alunos do curso de pedagogia, de letras da Faculdade de Jardins, fazendo a prova do ENAD, né? Aí vamos supor que esse aluno não faça a prova, né? Ah, professora, eu não posso ir fazer a prova. Se você não pode, mas você tem uma justificativa, né? Ok. Então, em janeiro, que é o período, para isso vocês podem estar baixando o edital. Tem uma apresentação do ENAD, que foi até eu que montei. Acredito que Bia, né, Bianca, ela passou para vocês no grupo, mas depois eu posso reenviar. E lá tem todas as orientações. O aluno, todo aluno concluinte, todo aluno concludente, ele é obrigado sim a fazer a prova do ENAD. Se esse aluno não faz a prova, o que é que acontece? Se esse aluno não faz a prova e não tem uma justificativa, né, para ausência na prova, esse aluno ele não consegue colar grau agora. Vocês só vão conseguir colar grau em setembro. Por quê? Porque vocês, a partir do momento que vocês não fazem a prova, vocês ficam irregular, em situação de irregularidade perante o MEC. E aí tem que aguardar esse prazo, que é o prazo para regularização. Ano passado eu tive 2 alunas, né? Na verdade, eu tive 4 alunas de pedagogia, né? 4 alunos que não fizeram a prova, mas 2 deles tiveram justificativa, um porque estava trabalhando, o outro porque estava doente. Então, qual é a orientação? Não fui, mas tem uma justificativa. Em janeiro, né, conforme o edital, esse aluno ele entra na plataforma e ele justifica a ausência dele. Então, com a justificativa da ausência, vocês, né, vão se tornar regulares, e aí não tem interferência na colação de grau. A partir do momento que vocês não vão conseguir essa regularidade, vocês só vão conseguir colar grau, né, pegar diploma lá no segundo semestre, em setembro. Se a nota interfere na sua conclusão, não, a nota não interfere, mas existe algo que é muito maior do que isso. Um curso bem avaliado é um curso que, perante a sociedade, ele vai estar bem, é legal, né? Então, se eu tenho os meus alunos do ENAD que vão lá, fazem a prova, conseguem ter uma nota boa, isso contribui para que o meu curso ele seja reconhecido socialmente como um curso bom, entende? É muito dentro dessa perspectiva, porque o ENAD, a avaliação do ENAD, é mais um parâmetro, é uma forma do MEC avaliar os cursos superiores, tá, no Brasil. Então, ter uma nota boa significa que o meu curso é bem avaliado, né? Uma nota ruim, isso também faz com que a gente não tenha um curso socialmente, né, digamos assim, poxa, né, eu tenho um curso que não teve uma avaliação legal. Então, é dentro dessa perspectiva. Então, a nossa orientação é que vocês tenham responsabilidade para fazer a prova, né? Que vocês
façam como se vocês estivessem fazendo algo que vai contribuir para vocês, porque contribui. Um curso bem avaliado, isso é bom, isso é legal, né? Então, é ter responsabilidade. A nossa sensibilização é nesse sentido, ter responsabilidade e não achar que pode fazer de qualquer jeito, né? Então, é dentro dessa ideia que a gente pede a vocês que no dia 27 vocês se façam presente, façam a prova, que façam com responsabilidade. Acho até que é uma forma de vocês também estarem se avaliando, porque estão se formando, né? Podem estar fazendo concurso no próximo ano, fazendo alguma seleção, e é uma forma de vocês estarem revisando conteúdos, de vocês sentirem um pouco os níveis das questões, então é uma forma também de exercitar. Então, é bom, é bacana, e a gente pede, né, uma participação responsável de vocês no ENAD, tá? Para quem entrou agora, né, eu sou a professora Cândida, hoje eu vou estar trabalhando com vocês, né, vou fazer uma discussão com vocês sobre ética, ética profissional, moral, valores, cidadania, direitos humanos, tá? Que são temas que o ENAD ele vem cobrando, tá? Na última prova, por exemplo, acredito que vocês tiveram acesso, teve uma questão lá, discursiva, que era inerente à situação do assassinato, né, da vereadora lá do Rio de Janeiro, Marielle, que envolve questões de cidadania, questões de direitos humanos, tá? Então, é importante que a gente esteja sempre relembrando conceitos como esse, que a gente consiga sintonizar esses conceitos com o que a gente está vivendo, né, nos dias de hoje, porque as provas, né, do ENAD, eles também cobram, né, domínio em relação a esses temas da atualidade, e sem contar a parte específica que aí é dentro da especificidade de cada curso de vocês, ok? Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação que eu fiz, né, pontuando conceitualmente, porque, na verdade, aqui a ideia é que a gente discuta, que vocês também contribuam, né, são temas do nosso dia a dia, então que vocês contribuam também para a gente estar relembrando esses conceitos, da gente estar relembrando, né, essa discussão que é tão importante nos dias de hoje, tá? Sintam-se à vontade para abrir os microfones, né, quando for necessário, e também, se quiserem, estar questionando alguma coisa no chat, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Já estão conseguindo visualizar? Sim, professor. Pronto, então tá. Então, vamos lá, tá? Essa discussão que a gente vai tratar hoje, ela é, além de necessária para o ENAD, é uma discussão necessária para o nosso dia a dia, tá, gente? Discutir ética, discutir valores, discutir cidadania é algo que faz parte do nosso dia, no nosso dia a dia. E sem contar que, nos dias de hoje, se torna fundamental a gente sempre estar voltando e debatendo esses conceitos, né? Porque a gente tem vivido dias muito difíceis no que se refere a essa temática. Então, vamos pensar um pouco sobre essas questões, tá? Para iniciar, eu trago essa imagem porque é uma imagem que tem um significado muito forte, né, nos dias de hoje no Brasil, tá? Mundialmente falando, mas vamos focar aqui no Brasil. E aí eu começo, gente, a aula de hoje, né, esse debate de hoje, trazendo um questionamento para vocês, né? Um mundo onde se precisa criar leis para impedir uma pessoa de discriminar a outra é um mundo com valores naturalmente éticos? É um questionamento que eu faço para vocês. Será que hoje, né, com tantas leis que são criadas, né, para impedir que a discriminação ela aconteça, é um mundo com valores éticos? Como é que vocês pensam isso aí? E como é que, principalmente, vocês vivenciam isso aí? Já passaram por alguma situação de discriminação ou já visualizaram alguma situação de discriminação? E como é que vocês associam a discriminação com os valores, com a ética? Professora, com certeza não é um país naturalmente ético. Sim. E, assim, essas questões, elas são bem enraizadas, ou seja, não é coisa que foi de 10 anos para cá. É coisa muito antiga, é coisa de gerações de preconceito, gerações de racismos estruturais, sistêmicos. São pessoas que têm um pensamento e um método de educação
de ensino, em alguns casos arcaico, baseado em outra época, em outra vivência, em outra geração, entendeu? Então, assim, eu fico triste de ver que a gente precisa criar leis para que, por exemplo, a gente aprenda a respeitar pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, pessoas que têm uma cor de pele diferente. É uma coisa que hoje em dia já não era para existir mais, porque são coisas que as pessoas nascem como elas nascem, não pedem aquilo, nem se submetem ao sofrimento. Elas são o que são e às vezes só descobrem no amadurecer, né? Uhum. Dos anos. E, assim, é muito difícil. Eu digo, é muito difícil. Já foi mais difícil, certo? A gente ainda está num longo caminho para que a sociedade, principalmente a brasileira, se desenvolva para essas questões. Sim. Mais alguém? Professora, eu estava analisando esse final aí, onde pergunta, né, se somos, ou melhor, se as pessoas e tal são naturalmente éticas, né? Eu Sim. também, de alguma forma, concordando com o que a colega falou, eu acho que não, justamente porque, trazendo mais um repertório filosófico dos grandes pensadores, né, que a gente teve até a atualidade, existe aquele Rousseau, onde ele fala a questão do estado de natureza, onde os homens, os seres, originalmente, naturalmente, eles tinham essa tendência selvagem. Então, acho que até hoje nós temos ainda, nem que seja na nossa essência, essa característica de selvagem. E é por isso que a lei existe, para que a gente possa se moldar, e já que a gente vive numa sociedade, né, a gente precisa portar dentro daquilo que é pré-estabelecido para que a gente conviva harmoniosamente. Exato. Então, eu acho que tem essa questão. Naturalmente falando, eu acho que o homem, os seres em modo geral, eles têm essa característica de selvagem, porque nos primórdios a gente não tinha lei, não tinha Constituição, não tinha nada. E foi com o tempo, com o avanço da humanidade, da sociedade, que a gente foi criando leis, foi criando regras de convívio para que a gente conviva harmoniosamente, sem necessidade de guerra, sem necessidade, enfim, de ter um contrato social, no caso. Sim. Eu analisei por essa perspectiva. Sim. Mais alguém? Professora, eu queria só acrescentar algo. Sim. E digo mais, algumas leis que foram feitas há mais ou menos 10 anos atrás ou algum período atrás, precisam ser revisadas, porque elas foram baseadas naquilo que se era vivido na época e na cabeça que se tinha naquela época. Eu estava assistindo uma série essa semana, e aí era uma série médica onde o médico ele queria colocar a paciente dele, que era uma paciente negra, numa lista para receber um órgão, e ela não podia entrar nessa lista de transplante, porque só tinha um parâmetrozinho dela que era maior, 2 níveis, 2 numerações, por exemplo. Se o padrão era 10, ela estava em 12. E aí ele conseguiu, ele estudando, né, o padrão e as pessoas que conseguiam entrar na lista, ele verificou que o padrão de pessoas que conseguiam entrar naquela lista era padrão de pessoas brancas, ou seja, aqueles parâmetros eram para pessoas brancas. Então, qualquer pessoa que fosse negra ultrapassaria aquele padrão. Então, dificilmente entraria nessa lista. Então, assim, foi feito com o intuito de ajudar? Foi. Mas para ajudar quem? Em que momento? Em que situação? Entendeu? Então, assim, eu acho que muitas leis também ainda precisam ser revisadas, porque foram feitas em uma época onde as coisas não estavam como estão hoje. Por exemplo, como as críticas não são as mesmas de hoje. As necessidades também não são as mesmas de hoje. Sim. As leis, elas precisam acompanhar, né?
o Sim, movimento, né, histórico, né, em como a sociedade ela evolui, sim, algumas coisas elas estão de fato defasadas. O grande questionamento, gente, que a gente faz, né, um mundo em que o tempo todo a gente precisa estar criando leis, em que a gente precisa estar correndo atrás de alguns direitos, né, no que se refere, por exemplo, à discriminação e tantos outros temas, é um mundo que é antiético, né? Porque se sim, fôssemos éticos, né, se agíssemos com ética e com respeito ao próximo, né, com certeza a gente não precisaria de tantas leis, né, para a gente impedir que uma pessoa ela seja discriminada, né? isso A gente seria está vivendo, hábito, exato, não coisa seria algo que comum. a gente, exato, comum, porque respeitar o próximo deveria ser um princípio básico. Sim, sim, É o princípio básico, é você respeitar o outro como, né, como o outro né? Se é branco, se é preto, se se é relaciona com gordo, homem, se é com mulher, se magro. é gordo, se é magro, se mora no Nordeste, se mora no Sul, não interessa, né? Se você é um profissional que atua em tal área, se o outro é tal área, mas infelizmente hoje a gente está num nível de preconceito e de discriminação tão grande que você falar, por exemplo, em alguns locais que você é nordestino, você pode ser alvo de uma violência, né? Sim, A gente acabou, né, na verdade ainda estamos, né, está muito fresco isso, mas acabamos de eleger um novo presidente da República e ainda estamos vivendo todos os problemas inerentes a isso de uma polarização, mas o fato, por exemplo, de você usar o vermelho, de você usar o amarelo, isso pode ser alvo de uma discriminação que pode sim, gerar uma violência. Então, sim. então, o que a gente tem presenciado nos dias de hoje é uma completa falta de ética na sociedade, e essa falta de ética, ela vem com muita violência, né? Com muita Sim, violência. Então, a é gente muita, tem... Pode falar, muita, Micaela. é muita potencialização de coisas que não deveriam nem ser conversadas, coisas que já deveriam ser passado para a gente. No âmbito, se a gente for pensar no âmbito organizacional, a gente sente também diretamente todas essas questões e, na verdade, a gente vai além disso tudo, né? Porque a gente tem dentro da área, da esfera do trabalho, a gente tem dentro das organizações também comportamentos antiéticos e situações de violência que chegam, que não estão somente dentro desses outros cenários que a gente acabou de citar, mas que a gente traz para dentro do nosso trabalho, a gente traz para dentro da nossa casa, e a gente aí está vivendo tempos muito difíceis como nós estamos vivendo, como essa era. Mundialmente falando, mas vamos falar aqui dentro do Brasil, né, que é o país que a gente mora. Então, gente, a ética, né, é essa ciência prática de ação. A ética é ação, né, que é o que vai diferenciar. Daqui a pouco a gente vai falar da moral. Então, a ética é essa ciência prática e normativa que estuda a moral e que determina o que é bom a partir de um ponto de vista de como se deve agir. Então, a ética é como a gente deve agir, é como a gente deve agir. Nós somos formados, gente, por... hoje até estava dando aula logo cedo e estava falando sobre isso, né? A gente enquanto pessoa, né? Seres humanos enquanto pessoas. A gente tem 3 instituições que nos formam enquanto ser humano, né? Quando a gente nasce, a gente tem a primeira grande instituição formadora, que é a nossa família. A gente já nasce e a gente nasce dentro de um contexto de formação. A gente herda valores, né? Sem a gente escolher, né? Ah, eu sou assim porque meu pai agia assim, meu pai passou isso para mim, minha mãe passou, minha avó, independentemente, gente, de onde a gente nasce, né? E com quem a gente é criado, se é por mãe, se é por vó, se é por pai, se é por mãe e pai, se é por 2 mães, 2 pais, se a gente está dentro de um abrigo, não importa. A gente nasce e a gente tem essa primeira instituição formadora, que é a família, tá? Lembrando que a gente também precisa ampliar esse conceito de família, tá? Então, por exemplo, a professora Cândida acabou de falar, uma criança, por exemplo, recém-nascida que vai estar dentro de um abrigo, né? Então, ela está dentro de uma família, né? Aquela pessoa que acolhe, que vai passar valores, né? Então, essa primeira grande instituição que forma a gente, ela é responsável pela transmissão de uma série de valores, de conhecimento, né? Mas a gente tem uma segunda grande instituição que nos forma, além da família, que é a religião, tá? A religião é a segunda grande instituição que forma os nossos valores. E a gente tem a terceira, que é a educação, que é a escola. Então, família, religião e escola, né, são as 3 instituições que nos formam, né, enquanto cidadão, enquanto pessoa. Essas 3 instituições, gente, elas vão estar orientando a gente como a gente deve agir. Através de quê? Da transmissão de valores, né, dos nossos princípios. Concordam? Não é assim que funciona? Que vão determinar esses valores, Sim, eles vão determinar o nosso comportamento em sociedade.
Existem os casos, né? Professora, a gente tem aqueles casos de pessoas que são criadas dentro de um ambiente saudável, dentro de valores, dentro de princípios éticos, mas que deslizam e vão para o outro lado. Tem sim, gente, claro que tem. Claro que tem, mas a gente não está falando dessas pessoas que fogem disso. A gente está falando dentro de um contexto geral, essas três instituições nos formam e determinam o nosso comportamento em sociedade. Claro, à medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, a gente também tem outros fatores, né? A gente tem os amigos, né? A gente tem esses outros fatores que também vai formando. Bom, a ética, ela vai estar agindo com o nosso comportamento. O nosso comportamento age de acordo com os nossos princípios éticos, né? Então, na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída, né? Lembrando que moral, ela está dentro do campo filosófico, a moral. A ética está dentro do campo da prática, de como a gente age, né? Então, por exemplo, a moral, ela pode dizer, isso aqui é errado, né? A ética mesmo sabendo que é errado, a gente faz ou a gente não faz, a gente tem uma escolha. Então, a moral está dentro do campo filosófico, né? Dentro do campo que sinaliza o que é certo e o que é errado, né? A ética é a forma como a gente age em sociedade. Então, nós temos vivido tempos bem difíceis, né? Onde a gente tem uma alta taxa de violência que é gerada por uma onda de preconceito, por uma onda de discriminação. A gente tem uma violência exacerbada no Brasil que é fruto desse preconceito, que é fruto, enfim, dessa intolerância que a gente vive nos dias de hoje. Vocês acompanham isso e vocês sabem, acredito que vocês também na vida ali em sociedade, vocês com certeza já devem ter presenciado situações como essa, mas, de uma forma geral, a gente acompanha na nossa sociedade essa disseminação da violência, do ódio, do preconceito, de condutas antiéticas, que isso torna a nossa vida em sociedade cada vez mais difícil. E até mesmo, professora, a segregação, né? Porque, assim, se você pergunta se a pessoa vota em A e ela disser que não, por mais que ela não vote em A e nem B, mas se ela disser que não vota em A, você já coloca nela um alvo como se ela fosse uma pessoa que votasse no opositor direto, e nem é assim. Às vezes é uma pessoa que não vota nem A nem B. Entende? E assim, eu digo mais, professora, não gosto da situação que estamos vivendo, mas ela me criou alertas em vários sentidos. Porque, assim, eu não acredito que as pessoas... Claro que tem uma minoria que a gente sabe que muda, né? Que pode ter algum problema, algum distúrbio, alguma coisa e pode virar a chave assim. Mas, para mim, a grande maioria eram comportamentos que já estavam dentro delas. E elas só acharam um campo confortável para conseguir se mostrarem. Entendeu? E, assim, com o apoio que indiretamente essas pessoas estão tendo, as leis que para elas eram como limitadoras de algumas falas, de alguns posicionamentos, de algumas atitudes, já não são mais. Sim. Porque elas acharam um ambiente confortável para poder se mostrarem como verdadeiramente são. E para mim foi muito bom, porque eu vou dizer assim, eu deixei de seguir muita gente, deixei de trocar, de compartilhar coisas mais profundas com muita gente, porque eu vi que no fundo, não fazia sentido aquela ligação. Não fazia mais sentido. Sim. Dentro disso tudo, sim, a gente está vivendo tempos extremamente difíceis, diversos, onde você hoje se posicionar politicamente, se você se posicionar em defesa de algum grupo, isso pode ser sinônimo de uma violência muito forte e de também um preconceito muito forte. E isso tem disseminado de uma forma na nossa sociedade que a gente tem se retraído em relação a isso, que a gente não pode se expressar, a gente não pode exercer de fato a nossa cidadania. Daqui a pouco a gente vai falar de cidadania. Então, a gente tem questionado muito a nossa cidadania, que tem a ver com um processo democrático que deveríamos estar vivendo e que a gente não vive. Isso tudo, Exatamente. Isso tudo são conceitos e temas que faz parte do nosso dia a dia e que é muito importante que a gente se posicione em relação a isso, porque
ou a gente se posiciona de uma forma que ou a gente vai estar reproduzindo esse discurso, ou a gente vai fazer com que esse discurso ele seja alterado dentro das nossas vidas e quando altera a nossa vida, na verdade, é na perspectiva da gente estar alterando as nossas ações. A gente tem que estar fazendo uma reflexão, né? Como é que eu ajo no meu dia a dia? Eu sou alguém que eu dissemino um discurso de preconceito, de ódio, seja nas pequenas ações, né? Quando eu tiro uma piada, quando eu faço uma brincadeira de mau gosto, né? Que a gente sabe que não é brincadeira, mas é um preconceito, né? Quando eu tiro o lugar, por exemplo, na fila, que seria de um idoso, que seria de um cadeirante, que são pequenas atitudes antiéticas que corroboram para uma corrupção, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, do antiético, quando a gente fala de práticas antiéticas, quando a gente fala de corrupção, a gente não vai pensar só em Brasília, a gente não vai pensar só nos nossos representantes, mas no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz cotidianamente, nas nossas pequenas ações, né? E aí, quando eu tô... Exatamente. A gente não pode julgar um político onde até a gente, no nosso dia a dia, como a senhora mesmo falou, tem atitudes de pessoas que agem incorretamente. Isso. E aí, sabe, Micaela, a gente tem, assim, dentro da nossa realidade social, a gente, isso é tão complexo que, assim, você se posicionar hoje é você se colocar à frente Colocar um para alvo na sofrer... testa. Exato, por exemplo, foi o que aconteceu com a Marielle. Inclusive, isso foi questão, né, do último ENAD dentro da área de vocês, né? E quando a gente tem um representante que tenta agir em prol da maioria, tenta agir dentro da perspectiva dos direitos humanos, na garantia dos direitos, na efetivação dos direitos, o que acontece? A gente tem uma pessoa que fica exposta e que pode, a partir do interesse, enfim, acometida de uma violência e muitas vezes pagando com a própria vida, que foi o caso da Marielle. Então, a gente precisa entender, né, esses temas, a gente precisa entender a forma como a sociedade ela anda no nosso dia a dia, para que esses tipos de práticas sejam práticas que a gente negue, que não sejam práticas que façam parte do nosso dia a dia e que a gente normalize, gente. Ah, não, mas isso acontece, mas não era para acontecer, não era para acontecer, né? Que sociedade é essa que se diz democrática, onde a gente não tem nos nossos representantes representantes que consigam se posicionar, porque, né, vai se expor, porque uma minoria que está lá, ou uma maioria dos que estão lá também, não é interessante que a gente tenha pessoas que nos representem dessa forma, né? Então, são situações do nosso dia a dia, são situações da nossa vida em sociedade que precisam ser refletidas e a gente precisa se posicionar, né? Eu sei que a maioria de vocês, né, já são trabalhadores, são pessoas que já atuam, né, mas assim, estão prestes a ter, né, um título de bacharel, né? Acho que a maioria de vocês é de ADM, né, e de contábeis, né? Eu sei que também tem gente do RH, então também tecnólogos, então são pessoas que vão estar agora entrando dentro do mercado de trabalho com esse título e que precisam se posicionar em prol de uma democracia, em prol de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade que moralmente, né, seja uma sociedade ética, e que isso a gente cobre ali, dentro da nossa casa, com as pequenas ações, e que a gente leve isso para o nosso trabalho, né, quando a gente não puxa o tapete do nosso colega, né, quando a gente consegue respeitar, né, as diferenças. Vivemos uma era, gente, do diverso. Hoje é muito difícil você chegar dentro de um ambiente e não ter essa diversidade. Gente, a diversidade ela vem de todas as formas, seja através da questão racial, né, da etnia, seja da questão da sexualidade, seja a questão da regionalidade dentro né, de onde as pessoas vêm. Então, essa diversidade ela precisa ser entendida como algo que faz parte da natureza do Brasil, né? Então, a gente precisa entender e precisa principalmente respeitar, para que a gente não tenha um cenário muito pior do que a gente vive, tá? Então, a moral é esse conjunto de costumes, crenças, valores e normas de uma pessoa ou grupo social que funciona para um guia para o trabalho, ou seja, que orienta sobre o bem e o mal, certo ou errado de uma ação. Então, a moral ela está dentro do campo filosófico, ela vai estar orientando aquilo que é certo e que é errado. Agora, quando a gente age, quando a gente, né, provoca uma ação a partir desse entendimento da moral, é a ética, tá? Lembrando que, como Elmir falou, né,
no início da aula, a gente precisou ter, ao longo da história da humanidade, o direito regulando essas ações, porque senão a gente estava vivendo no tempo das cavernas. Então, cada um ia agindo de maneira aleatória e isso tudo se tornaria um grande caos. Então, dentro desse processo, o direito ele entra, né, com as leis para estar regulando a nossa vida em sociedade. E observem, apesar da gente ser regulado socialmente, né, mesmo assim, a gente ainda observa um cenário muito difícil, ou seja, nem mesmo sendo regulados, a gente consegue agir em harmonia na sociedade, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que se estacionar o carro no local errado, a gente vai receber uma multa, mas mesmo assim a gente faz, né? Então, as leis por si só, elas não conseguem frear, elas não conseguem parar a desordem que a gente vive em sociedade. Já os valores eles são características morais que todas as pessoas possuem, né? Elas servem ao indivíduo para orientar seus comportamentos e ações na satisfação de determinadas necessidades. Você quer falar, Micaele, alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só fazer uma pergunta. A senhora está postando esses slides, né? Você está conseguindo visualizar os slides? Só o primeiro, a pergunta ainda. Para todo mundo tá assim, gente? Só o primeiro? Quer dizer, tá o terceiro na ordem, né? Mas é aquela pergunta ainda. Então, peraí, deixa eu voltar. Às vezes acontece isso no Zoom, peraí. Então, eu tenho que vir para cá, ó. E agora, vocês estão visualizando o conceito de valores? Sim, agora sim. Professora, a senhora vai disponibilizar esse material no... Exato, esse material a gente vai postar lá na sala do Enado, tá? E vocês entram, acessam lá pelo AVA, e aí vocês podem pegar esses slides, tá? Vai ficar disponível para vocês. Então, gente, os valores, né, são as características morais que todo mundo tem. E os valores, eles acabam orientando o nosso comportamento e as nossas ações na vida em sociedade, né? São os nossos valores, gente, que conduz o nosso dia a dia, que conduz a nossa vida. Não é assim? E cada ser humano tem valores que podem ser parecidos, que podem ser, né, iguais ali, parecidos, mas que também podem ser diferentes. A gente vive dizendo isso, olha, aquela pessoa tem valores que são diferentes dos meus, né? A gente costuma muito falar sobre isso, seja ali dentro de casa, seja, né, num barzinho ali conversando com amigos, a gente costuma falar, olha, né, aquela pessoa é uma pessoa que tem valores bem diferentes dos meus. Lembrando que cada ser humano ele é formado, né, por aquelas instituições que eu falei no início. Então, a partir dessas instituições formadoras, os nossos valores eles podem ser parecidos, mas também eles podem ser diferentes, tá? Então, são esses valores que vão estar orientando os nossos comportamentos e as nossas ações na nossa sociedade. Então, a partir das crenças religiosas que a gente tem, a gente se posiciona de uma forma na sociedade, ou se posiciona de outra, a gente tem valores, né? Que é diferente de outra pessoa, né, gente? Não é assim que funciona? Professor, eu fiquei me perguntando aqui agora em relação aos valores. Se existe algum limite no sentido de acolher algum determinado valor de uma pessoa, porque eu acho isso um pouco subjetivo demais, no sentido até mesmo de um eventual risco. Sei lá, imaginando aqui uma situação que a gente tivesse não, onde foi vivenciado o nazismo, por exemplo, e pessoas daquela época tinham valores de algum modo, promover algumas práticas que hoje em dia a gente abominaria com certeza. Sim. Aí eu fiquei pensando sobre isso, se seria correto a gente meio que estabelecer um filtro ou pré-julgar os valores de outra pessoa a depender da sua posição, ou isso é algo mais realmente pessoal e que não cabe a nós, a outras pessoas, se envolverem diretamente. Não sei. Tem pessoas que agem, né, Almi, hoje e falam que são os valores, né? Então, Exato. A gente tem a atuação, por exemplo, dos direitos humanos em cima disso, inclusive até de sociedades, né? Que culturalmente tem algumas práticas, mas que a gente sabe que são práticas, muitas vezes, que vêm de encontro, que eu acho que é isso, né? Isso em relação, por exemplo, casamento infantil no Oriente Médio. Por exemplo, um fato agora que foi até publicado, está publicado em relação à Copa do Mundo. O Catar ele realizou um cartaz
onde proíbe algumas práticas, né? Por exemplo, presença de homossexuais, não pode ter contatos, como é que eu posso dizer? Por exemplo, um casal de namorados não pode estar presentes dentro do estádio assistindo um jogo, porque são os valores deles, né? Do ponto de vista deles em relação, por exemplo, aos homossexuais, são os valores deles, e aquilo seria inquestionável, de alguma forma, do ponto de vista deles. E é isso que pode estabelecer um choque de cultura, um choque, esse multiculturalismo que falam, né? Até onde isso seria correto não, até onde isso seria possível no âmbito internacional do mundo em si, para as pessoas não terem possíveis choques de culturas, de identidades e tudo mais. Existe todo agora com a Copa do Mundo, né? Tá havendo toda uma orientação em relação a isso, né? Inclusive aqui, por exemplo, no Brasil, eu já vi vários noticiários, né, falando sobre isso. Olha, as pessoas que forem assistir a Copa do Mundo, né, tem que seguir, né, algumas orientações para não ter problemas no Catar, né? Então, a questão, por exemplo, do homossexualismo, eles abominam completamente, né? Mas, por exemplo, uma relação heterossexual, homem e mulher, até as trocas de carinhos, por exemplo, são muito reguladas, né? Então, já há uma orientação da mídia em relação a isso. Então, um casal que não pode estar ali trocando carinhos a público, porque é dentro de uma cultura lá do Catar que eles não permitem, né? Então, é dentro disso que você falou. Hoje a gente tem um multiculturalismo, mas existem algumas práticas que são práticas hoje que os direitos humanos eles vêm combatendo em relação a isso, né? Tem algumas coisas que sim são aceitáveis porque são culturais, né? Mas tem outras coisas que a gente questiona, né? Então, outras coisas que vêm sendo reivindicadas, movimentos eles têm lutado para que se quebre, né? Essas ideias ainda muito retrógradas, carregadas de preconceito, carregadas, né, de discriminação, né? Claro que, assim, dentro do âmbito jurídico, você está dentro de uma outra cultura, dentro de uma outra realidade, e a partir do momento que você quebra essa regra, você pode sofrer sanções em relação a isso, né? Então, no Catar, por exemplo, existe toda uma orientação que, né, uma troca de carinhos, por exemplo, entre um homem e uma mulher, é algo que pode gerar realmente uma sanção. Então, dentro desse conceito todo, você já falou muito bem, né? A gente tem um multiculturalismo, né? Que a gente precisa entender e respeitar, né? São culturas diferentes, mas dentro dessas culturas a gente tem práticas que hoje são práticas que os direitos humanos vêm atuando, né? Em cima disso, né? Ainda falando sobre a Copa, já que a gente está 8 dias, né, para a Copa do Mundo, inclusive algumas seleções elas vão vir com algumas marcas na camisa, né? Onde destaca a questão, por exemplo, das relações homoafetivas, né, dessa diversidade mesmo da sexualidade, que inicialmente a FIFA, né, não se pronunciou, mas a FIFA falou há alguns dias que sim, as seleções, né, elas podem se manifestar. Então, claro que isso foi dentro de um acordo, né? Então, é sempre muito complicado quando a gente fala de cultura, quando a gente fala, né, desses valores, mas é a gente entender que existem algumas práticas que são práticas que elas reforçam, né, comportamentos, atitudes preconceituosas, atitudes discriminatórias, dentro dessa realidade completamente diversa. Então, é muito nesse sentido, né? Não sei se eu fui clara, mas é entender que o multiculturalismo ele se faz presente, a gente tem que entender, tem que respeitar, mas tem algumas práticas que hoje elas não se encaixam, né, nos dias de hoje com uma sociedade, com um mundo tão diverso quanto a gente tem, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, mais? E aí, dentro desse conceito de, né, ética, de moral, a gente também tem dois conceitos que sempre é importante a gente relembrar do que se trata, do conceito do amoral e do imoral, né? Então, o amoral é não ter moral, é não ter consciência do que seria certo ou errado em termos de morais, em termos morais. Então, quando a gente fala aquela pessoa é uma amoral, né? É uma pessoa que não tem consciência do que é certo e do que é errado, né? Em termos de moral, tá? Quando a gente fala do imoral, o imoral é saber o que é certo e errado moralmente e agir cometendo o errado, agir contra a moral, né? Então, quando eu paro o meu carro numa vaga que seria destinada a um idoso, por exemplo, eu estou sendo imoral, porque eu estou agindo conscientemente sabendo que é errado,
sabendo que aquela vaga ela é destinada a um idoso, a um portador de deficiência, né, por exemplo, e mesmo assim eu estou agindo, então eu estou sendo imoral, né? Eu tenho consciência de que aquilo é errado, mas eu estou cometendo erro. Conscientemente, eu estou cometendo aquele erro, tá? Então, conceitos de moral e de imoral. Então, no nosso cotidiano, né, nos jornais, televisão, na internet, a gente sempre acompanha notícias que estão relacionadas com a ética, com a moral e com os valores que compõem a nossa cultura. Vocês poderiam destacar algumas dessas situações que são, enfim, que a gente vivencia, que a gente ouve, né, e que estão relacionadas à ética, à moral, os valores? Eu não sei se seria nesse sentido, mas, salvo engano, no nosso Código Civil, não é possível, por exemplo, sei lá, eu me casar com uma sogra, uma ex, entre aspas, ex-sogra, né? Isso eu vejo por um lado mais no sentido da moral e, enfim, de algum costume que vem dos antepassados, né, da nossa história, da nossa formação. Eu estava até pensando nesses dias, não sei se é só em relação à sogra, ou se existem, por exemplo, a irmã, a cunhada não pode ter casamentos, ou seja, isso a própria Constituição determinou, né? Então eu vejo isso um pouco mais também pelo âmbito da moral, porque do ponto de vista, assim, eu acho que da praticidade não teria, entre aspas, problema você casar com sua sogra, isso não iria afetar o convívio no sentido, enfim, da parte talvez jurídica, os efeitos disso, né? Mas eu acho que por um lado da moral mesmo. Sim, é uma questão moral mesmo. Eu realmente não, assim, efetivamente não sei, não conheço, né, o que diz a lei sobre isso, né, juridicamente não sei, mas com certeza isso está dentro do âmbito da moral, né, como você bem falou, né, está dentro da moral, né, mas tirando essas situações, a gente tem vivenciado situações que a gente acompanha, né, seja mais próximo da gente, ou seja pela TV, pela internet, vários conteúdos, várias notícias que elas estão relacionadas à ética, à moral, aos valores que compõem nossa cultura, né? E que isso vem atingindo a gente diretamente, né? Isso seja dentro do âmbito mais pessoal, como também dentro do âmbito, enfim, profissional, dentro das outras relações que a gente estabelece na nossa vida em sociedade, né? E isso vem fazendo com que a gente tenha, como eu falei no início, vários problemas de ordem ética, de ordem, né, de moral, valores dentro da nossa sociedade. Lembrando, gente, sempre, né, que quando a gente fala principalmente de valores, a gente está fazendo uma relação direta com o processo de formação da nossa Constituição enquanto ser humano, né? Então, nem sempre aquilo que a gente visualiza como algo que é, sei lá, incoerente ou errado, pode ser para o outro, porque o outro tem valores diferentes do nosso, né? O que a gente discute muito dentro desse âmbito é dentro da perspectiva do direito de cada um, né, ser respeitado da forma que melhor entende para se existir, para se viver. Então, a gente sempre faz essa discussão, né, nesse sentido. Eu posso ter valores diferentes, mas o princípio maior, que é da dignidade humana e da vida, tem que ser respeitado e a gente não pode perder de vista isso, né? O direito à vida, a dignidade humana, que são direitos fundamentais, gente. Está lá, né? Direitos humanos, qual é o primeiro ponto lá, né? O direito à dignidade, o direito à vida humana, isso tem que ser preservado. Então, independentemente, né, da forma como eu entendo determinadas situações da vida em sociedade, eu não posso perder de vista a dignidade humana, o direito do outro a viver e de viver dignamente a sua vida, tá? Então, quando e como conseguiremos construir uma sociedade mais justa? Uma pergunta para vocês. Se a gente está dentro desse caos societário, né? Gente, hoje a gente tem uma sociedade completamente complexa e completamente injusta. Isso dentro de todos os âmbitos. Se a gente for ver pelo lado, por exemplo, socioeconômico, a gente tem uma desigualdade social, né, exacerbada dentro do Brasil. A gente tem milhares e milhares de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, tá? Nós temos ainda uma desigualdade no que se refere à raça, à etnia.
a gente tem uma desigualdade em relação ainda às mulheres, às crianças que ainda estão à mercê dessa sociedade, né? Ou seja, a gente tem grupos dentro do Brasil que estão à margem da sociedade, né? Pessoas que estão fora, né? Então, quando e como a gente vai construir uma sociedade mais digna, mais justa socialmente, mais justa, né, economicamente, né? Quando é que a gente vai conseguir, de fato, construir essa sociedade? Como é que vocês pensam isso aí? Se fosse para a gente pensar, né? Como é que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa? Vocês acham que a gente tem que partir de que âmbito aí? O que é que a gente tem que fazer? Mas eu acho, sim, não consigo. Do momento agora, eu acho que trabalhar mais na questão da educação da base, para que os futuros cidadãos, né, as pessoas que vão ficar aqui, eles já venham com uma mentalidade um pouco mais diferente. Eu acho que o início deve ser mais ou menos por aí, trabalhar na questão da educação desde do ensino, enfim, do ensino fundamental, né, na formação da criança e tudo mais, para que ela tenha, de algum modo, algum acesso a mais a essas coisas que a gente está debatendo aqui, que muitas das vezes muita gente não tem, né? E aí acaba é, é, sendo criado em um âmbito familiar que alguns valores dela podem acabar afetando em relação a um coletivo. Algum Sim, pensamento que ficou restrito ali de algum pai que tem alguma visão preconceituosa sobre alguma coisa e a criança não teve instrução para saber que aquilo ali é inadequado do ponto de vista da sociedade e tudo mais. Então, acho que seria interessante começarmos por aí, por esse lado mais da educação mesmo. sim. Concordo com você. Acho que a educação, né, que não é só aquela educação formal, né, de sala de aula, mas a educação de um modo geral, ela é muito importante para que a gente consiga construir essa sociedade mais justa, né? É com a educação que a gente vai conseguir dar oportunidades para as pessoas, que as pessoas elas tenham condições iguais, né, de competir dentro da sociedade, de competir dentro do mercado de trabalho, né, que as pessoas consigam acessar os direitos básicos, à saúde, à educação, à assistência social, à moradia, né, à alimentação, né, que é algo tão básico na sociedade, mas que a gente ainda tem uma infinidade de pessoas que não se alimentam ou que não se alimentam adequadamente, pessoas ainda que não conseguem ter uma água de qualidade dentro de casa, enfim. Então, quando a gente começar a organizar tudo isso, talvez a gente consiga ter uma sociedade mais justa, mas que a gente também trabalhe dentro de casa conceitos, né, de justiça, de sociedade, de respeito ao próximo, né? As crianças, elas são muito importantes nesse sentido, porque a partir do momento que a gente orienta, que a gente, né, sinaliza o respeito ao próximo, essa criança ela vai crescendo e vai promovendo nas suas relações de respeito, né? Relações de igualdade, de respeito. Então, acho que só dessa forma que a gente consegue construir uma sociedade mais justa, né? Com bons representantes políticos, pessoas que consigam, né, fazer das políticas públicas, de fato, políticas articuladas, políticas que funcionem, né? Que a gente tenha uma economia que consiga que a gente consiga ter uma economia que funcione dentro do Brasil, que a gente consiga ter políticas de trabalho para políticas também de geração de trabalho e de renda no Brasil, que a gente dê oportunidade para as pessoas, né, de se inserir no mercado de trabalho, pessoas que tenham condições, né, de estar se mantendo na vida social. Então, dessa forma é que a gente vai construir uma sociedade mais justa, né? Quando a gente tiver uma relação diferente com o meio ambiente, né? Então, é um processo educativo, um processo não só da educação formal, mas um processo de educação como um todo. Dentro dessa perspectiva, a gente vai se constituindo enquanto ser, e dentro dessa constituição enquanto ser, a gente também tem a nossa atuação enquanto trabalhador, né? Então, que profissional eu sou, como é que eu atuo na sociedade, como se dá a minha relação de trabalhadora, de profissional com os meus colegas, com os meus clientes, né? Nas relações que eu estabeleço dentro do meu trabalho. Falamos da ética de um modo geral, mas a gente fala e volta aqui a pensar na ética dentro da perspectiva profissional, né? A ética profissional, né? Então, no século XXI, o sucesso profissional, né, ele requererá destreza para lidar com a ambiguidade,
gerenciar tarefas múltiplas ao mesmo tempo e construir redes de suporte, tanto no trabalho como na comunidade, né? Então, hoje, gente, a gente tem que ter, a gente precisa reunir, enquanto profissional, essas habilidades, né? Que a gente consiga trabalhar com ambiguidade, que a gente consiga trabalhar com os diferentes, né? Então, aquilo que a gente falava inicialmente, né? Hoje, a gente tem um mundo extremamente diverso. As nossas relações são relações com pessoas diversas, pessoas diferentes de nós, né? Diferentes em todos os aspectos. Então, a gente, primeiro, né, a gente precisa lidar com essa ambiguidade, com essas diferenças, né? A gente precisa ter uma alta capacidade de gerenciar tarefas múltiplas. Olha, se a gente for observar o mundo do trabalho, algumas décadas atrás, a gente tinha uma supervalorização, isso lá na década de 60, na década de 70, a gente tinha uma supervalorização do profissional super especializado, ou seja, vocês sabem melhor do que eu, né? Vocês são da área de administração, se a gente voltar lá, né, ao Fordismo, né, a Taylor, a gente tinha uma autovalorização da super especialização, né? Profissionais super especializados, pessoas que dominavam aquele setor, né? Hoje, a gente precisa de pessoas altamente qualificadas e competentes, mas a gente precisa de pessoas que consigam gerenciar tarefas múltiplas ao mesmo tempo, que tenham habilidade de estar gerenciando várias tarefas ao mesmo tempo, né? Que a gente consiga construir redes de suportes dentro do trabalho, né? E que isso tudo, gente, esteja inserido dentro de uma ética de respeito, de empatia, né? De solidariedade dentro do trabalho, para que as coisas funcionem dentro de uma harmonia que se exige, não só na vida social, mas dentro da vida profissional. Não é isso, pessoal? Quem quer falar? E aí, alguém se arrisca? Alguém? Micaele começou bem falante, agora silenciou um pouco. Deixa eu só voltar aqui, peraí. E aí, quem quer falar? Vocês já atuam dentro, já trabalham dentro da área de vocês? ADM, ou RH, ou contábeis? Vocês já atuam, gente? Sim, professora, eu faço estágio na minha área já, Micaele, você é de qual curso? contabilidade. Contabilidade, né? E Isso. aí, na sua visão enquanto estagiária, né, quase profissional, né, quase profissional da contabilidade, como é que você vem enxergando essa questão da ética, né, das múltiplas habilidades dentro do trabalho? Professora, no meu ver, assim, eu acho que, infelizmente, a maior parte das empresas aqui do Brasil ainda tem uma estrutura organizacional muito arcaica. Então, assim, ainda é aquele pensamento de deixar tudo na mão dos contadores, é, se entrega a responsabilidade de qualquer coisa que acontece, assim, no meu ver, eu estou fazendo também uma crítica, porque Sim. eu acho que, no mínimo, se você é dono de uma empresa, por mais que não se saiba de nada, mas tem que se estar por dentro de tudo, nem que seja do básico. Uhum. Então, às vezes eu ouço muito, porque eu não trabalho em nenhum escritório, eu trabalho no setor de tributos de uma prefeitura. Certo. E aí a gente se depara muito com quando a gente vai comentar que tem algum débito ou algo desse tipo, para emitir algum tipo de documento que eles estão solicitando, que aí a gente se depara com eles comentando, né? Mas meu contador não disse isso, não. Só que, assim, quem é que cobra do contador? Uhum. Quem tem que cobrar do contador?
Quem tem que estar por dentro do que o contador está fazendo em relação à empresa. Então, assim, tem profissionais muito competentes, mas, infelizmente, também tem muitos profissionais incompetentes que trabalham superficialmente porque a estrutura organizacional aqui, pelo menos aqui no estado de Sergipe, que eu ainda acho que é pior, é muito tradicional, ainda é aquela ideologia. Pronto, são poucos escritórios hoje em dia que trabalham com a contabilidade digital, porque as empresas têm uma resistência enorme em não entregar papel. Sim. Ainda está com aquele costume, professora, de reunir aquela Sim. ruma de papel para ir entregar na contabilidade. Gente, o mundo está evoluindo, o mundo em si está evoluindo, a gente precisa evoluir junto. Então, E assim, aí, você tocou num assunto, Micaele, que é o que a gente ia falar agora, né? Que dentro dessa ética profissional, a gente tem, né, o ponto dos profissionais, que eles sejam capazes de gerar conhecimento e aplicá-lo dentro da realidade corporativa. Então, por exemplo, quando você fala dessa era digital, né, e da resistência que algumas empresas de contabilidade têm ainda de estar, né, sintonizados com essa realidade, né? Então, a gente se distancia dessa ideia, porque, assim, a gente não está gerando conhecimento, né, e aplicando dentro da realidade corporativa, seguindo, né, o ritmo da sociedade, as demandas que a sociedade tem hoje. A gente vive uma era altamente tecnológica, hoje a gente praticamente, né, não utiliza papel, né, e aí a gente tem algumas empresas, enfim, algumas corporações ainda muito resistentes e ainda se utilizando de papel, né? Então, aqui no estado de Sergipe, professora, eu acho que ainda assim tem muitas nesse sentido, sabe? sim. Acho que é na mesma proporção que outras estão migrando estão no sistema mais híbrido. Na mesma proporção que tem as que estão migrando para um sistema mais híbrido e os digital juntos, é a proporção de empresas que ainda trabalham tradicionalmente, que se recusa a aceitar a evolução. Isso, né? E aí isso impacta, né, em práticas, muitas vezes, que não são práticas que estão em sintonia com o que a sociedade vem demandando hoje. O mais importante, gente, dentro disso tudo, é que dentro das relações que a gente estabelece dentro dos locais de trabalho, que sejam relações onde a gente tenha respeito, onde a gente, né, conheça as pessoas, respeite a cultura do outro, que a gente encontre o nosso próprio caminho dentro dessa cultura organizacional, porque a gente acabou de falar dessas diferenças e desse diverso. E isso vai se apresentar para a gente dentro dos locais de trabalho. Então, a ética profissional ela vai exigir da gente que a gente respeite o outro, que a gente respeite o nosso colega de trabalho, que a gente respeite a cultura organizacional, que a gente tenha dentro do nosso dia a dia enquanto profissional, né, esse respeito, que a gente consiga, sabe, seguir os ideais de empatia, de solidariedade, de respeito, né, da valorização da pessoa, né, do respeito ao outro, tá? Pessoas ágeis que consigam circular de uma área para outra, pessoas dinâmicas, detentoras de capacidade de síntese e visão holística, ou seja, visualizar o todo, pessoas que dediquem algumas horas de seu tempo a um trabalho voluntário, né? Pois vão demonstrando aos futuros empregadores que têm iniciativa, além de desenvolver habilidades de oratória, atenção e melhorar sua autoestima. São pontos, gente, hoje que a gente traz quando a gente discute ética profissional. Pessoas que tenham essa capacidade de entender o ser humano de uma forma geral, né? Que ser humano é esse? Pode ser nossos clientes, sim, mas também são as pessoas com quem a gente se relaciona, as pessoas que a gente está em contato ali diariamente, tá? Querem falar alguma coisa sobre isso? Pessoas motivadas, que gostam do que fazem, né? A gente tem até uma expressão, né, que é muito utilizada, work lovers, né? Ou seja, pessoas que amam o que fazem, que amam o seu trabalho, né? Pessoas cuja atuação seja ética. O jogo é duro, mas deve ser disputado na bola e não na canela. Então, assim, é um jargão, né, bem popular, mas a realidade é dura, o mundo do trabalho está extremamente complexo, as pessoas hoje estão altamente qualificadas, capacitadas, mas o jogo é disputado na bola, gente. Tem que ser honesto. A nossa disputa ali no dia a dia tem que ser sadia.
e não ser uma disputa irresponsável, uma disputa desrespeitosa. O profissional do século XXI e do próximo precisa estar preparado para as mudanças, ser reflexivo, ser criativo, ser ousado, acompanhar a evolução das coisas, né? Então, eu, profissional, continuo nessa resistência de utilizar o digital. A gente tem que acompanhar essas mudanças, porque o nosso público, o nosso cliente, né, a sociedade hoje, ela demanda outras coisas. A formação profissional ela deve ser abrangente e continuada, desenvolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes. A formação ela não se encerra com a graduação, né? Não se encerra no ensino superior. Muito pelo contrário, na verdade, a gente inicia um processo de formação profissional, né? É contínuo. Por quê? Porque a sociedade ela muda o tempo inteiro, então a gente tem que ir acompanhando todas essas mudanças, tá? Os profissionais, eles não resistem a mudanças, eles resistem a serem mudados. Então, a gente precisa acompanhar e muitas vezes a gente vai ter que mudar, né? Para acompanhar esse ritmo, para a gente acompanhar, né, todas as alterações que a sociedade vem exigindo da gente. Eu costumo sempre falar, a gente não é pedra, né? A gente não está ali, né? A gente precisa acompanhar, a gente precisa mudar, a gente precisa se adequar às novas tendências, a gente precisa acompanhar o que hoje o nosso cliente ele demanda da gente, né? Então, se hoje a gente tem, né, o digital, que a gente trabalhe no digital, né? Como, né, Micaele já falou, alguns são mais resistentes, algumas empresas são mais resistentes, mas vai chegar uma hora que não vai dar, que ou se adequa àquilo ali ou vai estar completamente fora, né? Então, a ética profissional é esse conjunto de normas morais, né, pelas quais um indivíduo ele deve orientar seu comportamento profissional. A ética é importante em todas as profissões e para todo ser humano, para que todos possam viver bem em sociedade. Algumas profissões elas têm códigos de ética, né? Todos os códigos de ética profissional eles trazem em seu texto a maioria os seguintes princípios: honestidade no trabalho, lealdade na empresa, alto nível de rendimento, respeito à dignidade humana, segredo profissional, observação das normas administrativas da empresa e muitos outros. Aqui, gente, são alguns dos princípios que todo código de ética de qualquer profissão a gente vai encontrar, às vezes com palavras diferentes, um texto diferente, mas no seu sentido, todas as profissões, todos os códigos de éticas, eles vão estar trazendo esses princípios e que para uma boa prática e para que uma boa atuação da gente profissionalmente, a gente deve seguir, né? Segredo profissional sempre, respeito à dignidade humana, né? Lealdade à empresa, ser honesto, né? São alguns dos princípios que fazem da gente um bom profissional, eticamente falando, tá? E aí, dentro desse conceito, dentro dessa discussão que a gente traz de valor, de ética, de mudança societária, a gente tem o cidadão, né? A gente tem a cidadania, né? Então, segundo o Aurélio, cidadania é a qualidade ou estado do cidadão. O que é ser cidadão? É aquele que está em gozo dos seus direitos civis e políticos de um estado, né? Teoricamente, somos todos cidadãos, né? É o cidadão brasileiro, né? Mas será que na prática a gente consegue exercer a nossa cidadania? Qual é o papel do cidadão dentro da sociedade, né? Dentro de uma cidade, né? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer, porque muitas vezes a gente associa a cidadania simplesmente aos direitos. Ah, eu sou cidadão, eu tenho direito a isso. Eu sou cidadão, tenho direito àquilo. Mas a cidadania, ela exige não somente, né, ao direito, mas também os deveres. O papel do cidadão e o exercício da cidadania exige da gente não só que os nossos direitos sejam garantidos, efetivados, mas que a gente também cumpra o nosso dever enquanto cidadão, né? O exercício da cidadania ele exige ação por parte de cada cidadão. Não basta apenas reclamar e exigir direitos. Cidadania subentende-se, além de direitos, deveres. Ser cidadão significa não só ter acesso aos direitos civis, políticos e sociais, mas também ter consciência desses direitos e cobrar pelo seu exercício, né? Será que a gente sabe qual é o nosso papel enquanto cidadão? Quais são os nossos deveres enquanto cidadão? Será que a gente cumpre? Eu tenho certeza que os nossos direitos a gente conhece enquanto cidadão, né? Eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à educação, eu tenho direito à vida, eu tenho direito à moradia, eu tenho direito, né, de ser respeitado, eu tenho direito de ser ouvido. Mas e os nossos deveres enquanto cidadão, né? Vocês conhecem os deveres de vocês, exercem isso na vida de vocês, conhecem também os direitos, participam da sociedade enquanto cidadãos. E aí?
que atitudes de cidadania nós poderíamos destacar, né, nos dias de hoje? Então, o mais importante é que vocês lembrem disso, né? O exercício da cidadania não é somente que a gente tenha os nossos direitos garantidos, mas que a gente cumpra também o nosso papel, que a gente cumpra os nossos deveres, né? Existem algumas práticas ilegais, né? Algumas atitudes, né? Por exemplo, que quando a gente observa na vida em sociedade, é um ato, né? Ou não de cidadania. Então, por exemplo, crimes contra a pessoa, contra a honra, contra o patrimônio, contra a administração pública, contra a dignidade sexual, contra a incolumidade pública, contra o patrimônio histórico, contra a administração pública, são crimes, gente. São crimes quando a gente está falando de cidadania, né? Então, se a gente associa isso como crime, a gente já sabe que os nossos deveres, né, é de garantir também que isso se efetive dentro das nossas práticas, dentro da forma como a gente se relaciona na sociedade, né? Então, quando a gente desrespeita uma pessoa, quando a gente é homofóbico, quando a gente discrimina alguém, né, por uma questão racial, a gente está cometendo um crime contra a cidadania, né? Então, a gente também precisa entender do nosso papel e dos deveres que a gente tem enquanto cidadão. Então, atitudes, né, de cidadania é também ter uma consciência socioambiental, né? Será que a gente sabe o que é o meio ambiente? Será que a gente sabe o que é o desenvolvimento sustentável? Será que a gente cuida do ambiente que a gente vive, né? Então, saber cuidar, né, como eu coloquei aqui, do ambiente, saiba que cuidar do ambiente em que se vive é uma atitude de cidadania, né? Acima de tudo, é uma atitude de responsabilidade, né? Então, a cidadania é um conceito que ele vai além dos direitos, ele também está muito relacionado aos nossos deveres. Então, todo crime que a gente comete, por exemplo, contra o meio ambiente, né, é um crime contra a cidadania, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem conceitos, né, de meio ambiente, conceitos também de desenvolvimento sustentável, né? São conceitos que vocês já conhecem. O ambiente é a totalidade do planeta, os elementos que compõem, né, físicos, químicos e biológicos, naturais, artificiais, né? Dentro dessa ideia de meio ambiente, a gente tem o desenvolvimento sustentável, que tem a ver com a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem e suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre homens e o meio ambiente. O desenvolvimento sustentável ele tem a ver com essa sintonia, né, de responsabilidade na relação entre o homem e o meio ambiente, né? Então, quando a gente fala de uma relação responsável, a gente está falando de um desenvolvimento sustentável, dentro de um desenvolvimento com responsabilidade, tá? Quando a gente fala de uma relação, né, de exploração, de uma relação irresponsável, a gente não está falando de um desenvolvimento saudável, a gente não está falando de um desenvolvimento sustentável, tá? E aí, outro conceito importante, quando a gente faz essa discussão da vida em sociedade, eu até já citei hoje, a gente está falando dos direitos humanos, né? E aí, o que são os direitos humanos, né? Os direitos humanos são os conjuntos de leis, vantagens e privilégios que devem ser reconhecidos como essenciais pelo indivíduo para que este possa ter uma vida digna, ou seja, que não seja inferior ou superior aos outros, porque é de um sexo diferente, porque pertence a uma etnia diferente, ou religião, ou até mesmo por pertencerem a um determinado grupo social. A perspectiva dos direitos humanos é da vida digna, da dignidade humana. Não interessa se eu nasci no Japão, se eu nasci na África, se eu nasci na Colômbia, se eu nasci no Brasil, se eu sou branca, se eu sou preta, se eu sou alta, se eu sou baixa, se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu falo inglês, se eu falo espanhol, se eu falo francês, se eu sou índio, se eu não sou. O que interessa para os direitos humanos é a dignidade humana, é a vida humana, né? Então, que a vida humana ela seja respeitada em sua essência. Compreendem, gente, o conceito de direitos humanos? Conseguem entender que os direitos humanos é esse conjunto de leis que visa a respeitar a vida humana? Entendem isso? Que a vida humana é o que a gente tem de mais valioso. O respeito aos direitos humanos, eles são importantes para que a gente tenha uma convivência de paz no mundo, né?
é um conjunto de regras pelas quais não só o Estado ele deve seguir e respeitar, mas também todos os cidadãos, né? A função dos direitos humanos é proteger os indivíduos das injustiças, do autoritarismo, da violência e dos abusos de poder, né? Então, quando a gente fala do respeito, da efetivação e da garantia dos direitos humanos, a gente está falando do direito à vida humana, tá? A gente tem alguém com o microfone aberto. A gente está quase finalizando, tá? Vocês querem falar alguma coisa sobre ética profissional? Ninguém falou nada. Sobre direitos humanos? Vocês querem comentar, falar alguma situação? E aí? Professora, como lidar em um ambiente de trabalho com, sei lá, um parceiro seu, um colega de trabalho seu que não é ético, que não tem a devida ética, enfim, profissional? Existe alguma forma de... Eu estou falando isso porque eu também faço estágio e lá, assim, realmente é uma situação que você vê com coisa de uma semana, você percebe que o ambiente lá não é muito profissional do ponto de vista ético, sabe? Existem situações lá que eu particularmente acho extremamente errado e tal, mas o que é que eu faço? Eu, dizendo por mim, eu prefiro não ligar, sabe? Mas eu sei que tem colegas que eu converso que às vezes acaba se contaminando por isso e às vezes acaba, no final das contas, fazendo as mesmas coisas que aquela pessoa faz e ele criticava, por exemplo. Aí eu fiquei pensando se existe alguma... Como lidar, melhor dizendo, como lidar com um ambiente de trabalho com uma pessoa que não seria, que não tem a postura ética profissionalmente falando. Existe alguma coisa nesse sentido? É buscar a empresa, né? Primeiro é pensar o seguinte, né? O primeiro ponto, né? Quando a gente está trabalhando dentro de um ambiente como esse, né? A gente está dentro de um ambiente de trabalho carregado, né? Que dificulta as relações de trabalho. Vocês que são da área melhor do que eu entendem que dentro de uma empresa onde a gente não tem o respeito, né? A gente não tem respeito, a gente não tem ética, a coisa não anda, não vai. Isso atrapalha sobremaneira ali o nosso exercício profissional. Acho que o primeiro ponto, Elmi, é estar buscando a empresa mesmo, né? Não sei, de repente, um setor de recursos humanos, se for uma empresa muito grande que tiver um auxílio ali, outros profissionais atuando, não sei, de repente, um psicólogo, um assistente social, né? Para que essas condutas elas sejam de conhecimento da empresa, porque só a empresa vai conseguir regular isso aí, né? Porque quando a gente está falando de uma prática antiética, de uma atitude antiética, a gente está falando de uma ação, né? De alguém que age, que comete um comportamento, provoca uma ação, uma situação de, enfim, uma situação, uma prática incoerente, uma prática de desrespeito ao outro, né? Então, o primeiro ponto é a gente procurar a empresa, né? Eu tenho certeza que a empresa não vai corroborar com isso, né? Mas vamos supor que a empresa feche os olhos em relação a isso. Aí é algo que a gente vai ter que resolver internamente, né? Não é uma questão de ligar, né? Se é algo que afeta diretamente a sua produção, o seu trabalho, é algo que vai impactar realmente numa dificuldade. Então, é algo que você ou vai ter que buscar uma ajuda jurídica, né? Ou até mesmo mudar, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é a gente fazer com que a empresa ela tenha conhecimento dessas atitudes, né? Acho que empresa nenhuma ela vai admitir um comportamento como esse, né? De seus funcionários. Mas vamos supor que a empresa não resolva, a gente vai precisar acionar outros mecanismos, né, jurídicos, né, de proteção mesmo do trabalhador. Acho que é muito por aí, né? Concordam? Perfeito. Bom, e aí, como eu falei, da questão da dignidade humana, né, dos direitos humanos, né? No texto dos direitos humanos, a gente vai ter no seu artigo 1º a dignidade do ser humano. A dignidade do ser humano é inviolável, deve ser respeitada e protegida. Gente, é o artigo número 1, né, dos direitos humanos, a dignidade do ser humano, né? A dignidade do ser humano ela é inviolável. Inviolável. Todo ser humano ele tem direito à sua dignidade, à vida. O direito à vida vem em segundo lugar, no artigo 2, o direito à vida. Todas as pessoas têm direito à vida, ninguém pode ser condenado à morte nem executado. Isso aí infringe os direitos humanos, né? O direito à vida é um direito humano, de vida humana, é humano.
No seu artigo 4 fala proibição da tortura e dos tratos ou penas desumanos ou degradantes. Ninguém pode ser submetido à tortura, nem a tratos ou maus tratos, a penas desumanas ou degradantes. Aí vocês podem falar assim, professora, mas tem lugares, né, em que a pena de morte, tem lugares em que a tortura acontece, são países com políticas que estão em conflito, gente, com os direitos humanos. São países, são políticas que não têm, dentro da sua política mesmo ali, com o cidadão daquele país, uma prática corroborada dentro da perspectiva dos direitos humanos, né, dentro da dignidade. Direitos humanos é um tema muito delicado, que gera uma série de reflexões, uma série de debates, né? Para a gente aqui, o mais importante é que a gente entenda, né, que os direitos humanos, ele garante a dignidade do ser humano, ele garante a vida, né? Isso é o mais importante para a gente levar. O que vem em torno dos direitos humanos, né, a prerrogativa de que algumas práticas no mundo, elas não são práticas que condizem com os direitos humanos, esses são os desafios da humanidade, né? Muitos conflitos também de interesses, né? E aí a gente vem observando no mundo como todo práticas que infringem os direitos humanos, tá? Artigo 5, que fala sobre a proibição da escravidão e do trabalho forçado. Ninguém pode ser constrangido a realizar trabalho forçado ou obrigatório. É proibido o tráfico de seres humanos. No título 2, que fala da liberdade, direito à liberdade e à segurança. Artigo 7, respeito pela vida privada e familiar. Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações. Eu puxei alguns, né, artigos só para a gente trazer, né? Mas depois, quem tiver curiosidade, quem tiver interesse, acho que vale a pena dar uma lida nos direitos humanos, né? E dentro dessa ideia, né, de compromisso ético, de compromisso com a vida, de responsabilidade, de solidariedade, de empatia, a gente também tem um conceito que vem sendo muito difundido nas últimas décadas, da responsabilidade social, inclusive um tema que eu acredito que vocês já devem ter debatido muito em sala de aula, a responsabilidade social entendida como esse conjunto de metas sociais focadas na melhoria da qualidade de vida da sociedade, diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos e empresas para com a sociedade em geral. A responsabilidade social é um tema extremamente importante, bem utilizado nos dias de hoje no mundo dos negócios, né, no mundo empresarial, mas também dentro da sociedade, como o próprio conceito, ela diz respeito ao cumprimento de alguns deveres e obrigações dos indivíduos, mas também das empresas. Hoje, a responsabilidade social ela tem uma importância muito importante, tem uma importância de destaque aqui no Brasil, porque, de fato, algumas empresas elas acabam complementando a ação que seria do Estado, e isso é muito válido. Aqui nós poderíamos citar várias empresas aqui do nosso estado que têm práticas de responsabilidade social e que fazem uma diferença no nosso estado, né? Eu trabalhei durante muitos anos no município de Lagarto, a gente tem uma grande empresa, né? Mundialmente falando, né? Mas sergipana, que é o Grupo Maratá. O Grupo Maratá ele tem uma prática de responsabilidade social muito forte, né? Mas eu sei que lá em Lagarto, né? Também no município de Estância, eles trabalham com a responsabilidade social na perspectiva da educação, então eles têm a Fundação José Augusto Vieira, que eles trazem, né, uma educação de muita qualidade para a população, né, daqueles municípios, e isso acaba sendo, sintonizando com esse conceito que eu acabei de trazer para vocês, né? A responsabilidade social hoje, ela traz uma complementação, né, que seria de responsabilidade do Estado. Então, a gente tem dois viés disso aí. Uma, as empresas elas assumem mesmo essa responsabilidade social e participam efetivamente, né, dos problemas sociais que seriam somente do Estado, e outra, com as boas práticas de responsabilidade social, as empresas elas acabam tendo um marketing muito forte relacionado à responsabilidade social. Uma empresa responsável socialmente é uma empresa que acaba tendo um destaque, né? Concordam comigo, gente? É assim mesmo que funciona? Sim, eu concordo, professor. Eu acho que é por aí mesmo. Exato. Sim, né? sim. Tem até exemplo, né? Se eu não me engano, ou é a Google ou é outra empresa que tem até uma creche dentro da própria empresa para Sim. que as funcionárias que são mães consigam ter
uma ligação melhor com os seus filhos, já que eles vão estar mais próximos, né? Exato. Então, a responsabilidade social, né, também, se a gente for né, tá ampliando, fazer com que todas as atividades produtivas, né, que movimentam o nosso país possuam como elemento central algo mais do que a geração de dinheiro e lucro, mas que participe efetivamente da vida social, né? Ou seja, todo acordo de vontades, toda atividade econômica e todas as propriedades, elas devem atender, além dos interesses das partes envolvidas, a sua função social. Então, a empresa ali que vai estar né, lucrando, que vai estar, enfim, se desenvolvendo economicamente, ela também precisa ter a sua função social muito forte. Então, todas as empresas, pequenas, médias e grandes empresas, elas têm práticas de responsabilidade social, e como eu falei, né, são práticas que, claro, as empresas elas têm, né, gente, elas têm um intuito com essas práticas, né, para além de reforçar a sua marca, de serem reconhecidas como empresas responsáveis socialmente, muitas têm, às vezes, abono de impostos, né, e etc. Mas a gente tem que reconhecer que a responsabilidade social hoje, ela tem uma participação muito importante na sociedade, porque ela vem, né, ela atua naquilo que o Estado, né, seria responsabilidade do Estado, mas o Estado ele não consegue sozinho dar conta, e aí as empresas elas vêm e assumem esse papel, né, de responsabilidade social. E a gente tem várias práticas nesse sentido. As ações de responsabilidade social, né, por parte das organizações, vem se transformando numa poderosa vantagem competitiva para as corporações e seus executivos. Inclusive, né, algumas com excelentes práticas de responsabilidade social, elas acabam, muitas vezes, levando vantagem em relação à outra, né? A gente já tem, por exemplo, a Estrela mesmo, né? A empresa, né? A indústria, né? Enfim, Estrela. Então, existe toda uma lógica em cima. Olha, compra produtos da Estrela, porque lá nós temos o selo da Abrinq, uma parte da nossa produção vai destinado para as crianças, vai destinado para aquelas instituições que atendem crianças. E nós, sociedade, nós somos sensibilizados e motivados a adquirir um produto de uma empresa responsável socialmente. Então, acaba que essas empresas, dentro desse jogo da responsabilidade social, elas acabam levando vantagem em relação a isso. Então, dentro do mundo organizacional, a gente tem um alto investimento no que se refere à responsabilidade social. Então, tanto as empresas como as pessoas, de um modo geral, elas estão preocupadas, né, em tornar a sociedade mais equilibrada, com menos injustiça e desigualdades. Lembrando que, por detrás, né, dessa preocupação de ter uma sociedade mais equilibrada, obviamente que a gente tem um interesse econômico, né, das empresas dentro desse processo de responsabilidade social. E aí, a função social da empresa, ela vai para além da criação e geração de riquezas, né? Então, a função social, ela descrita na Constituição, significa que a empresa deve criar e oferecer à sociedade produtos e serviços que assegurem seu bem-estar e o seu desenvolvimento. A partir da função social da empresa, passamos a ter a responsabilidade social como um sinal dos novos tempos, servindo para aumentar o lucro da própria empresa, de melhorar a qualidade de vida e a motivação de seus empregados no setor interno, melhorando o marketing interno e externo. Então, como o Micaele acabou de falar, né? Então, assim, algumas práticas, por exemplo, grandes empresas que já colocam uma creche dentro da empresa, né, para aquelas funcionárias que são mães e que já conseguem deixar os seus filhos, né, dentro de uma creche e o melhor, dentro da própria empresa. Então, percebam, a responsabilidade social, ela mexe em vários setores, que vai desde a motivação do seu público interno, do seu público externo e do seu público interno, né? Quem não queria trabalhar numa empresa em que você tenha dentro da sua empresa já uma creche para você deixar o seu filho ali, né? Menor de 3 e 4 anos, né? Então, isso acaba promovendo uma melhoria na qualidade de vida, né, dos funcionários, prestando um serviço à comunidade local, ao meio ambiente, melhorando assim a sua imagem no mercado, aumentando a produção e, consequentemente, gerando mais emprego, mais qualidade de vida para a população e, obviamente, aumentando a sua lucratividade. Então, a prática de responsabilidade social, né, as empresas responsáveis socialmente são empresas que acabam, sim, contribuindo efetivamente para uma mudança social. Então, se a gente, por exemplo, for lá em Lagarto, a gente vai sentir, sim, uma melhoria significativa daquela população por conta de todas as ações que
a Fundação José Augusto Vieira faz dentro da sociedade, né? Lagartense. De que modo? Qualificação, acesso a uma educação boa, né? Dentro da escola que eles mantêm. Então, isso traz um impacto muito positivo dentro da comunidade que a empresa está instalada, isso melhora os níveis de satisfação, melhora, né, a marca, né? A marca se torna uma marca reconhecida porque tem uma responsabilidade social. Então, a responsabilidade social, gente, é um tema importante, um tema de muito destaque nos dias de hoje, que vocês, né, como contadores, administradores, né, tecnólogos de recursos humanos, que vocês já trabalham frente a isso, porque, né, a maioria das práticas de vocês está vinculada a essas empresas. Então, aqui, gente, a nossa ideia hoje foi trazer alguns temas, né, de natureza social, né, alguns temas da modernidade, da vida social, temas complexos, mas que também exigem de nós um posicionamento, que a gente consiga fazer uma leitura mais crítica da sociedade, que a gente entenda a perspectiva da dignidade humana, do direito à vida, né, do nosso posicionamento enquanto cidadão, que não é somente para exigir nossos direitos, mas que a gente também cumpra o nosso papel enquanto cidadão, né? Que a gente consiga ter práticas mais solidárias, né? Práticas coerentes, né? Que a gente consiga levar essas práticas que não fiquem somente no âmbito da nossa vida doméstica, mas que a gente estenda até a nossa prática profissional, tá? Que a gente consiga fazer uma leitura da realidade social, né? Tendo o entendimento que a gente vive num mundo diverso, né? Com ambiguidades, com diferenças, mas que as diferenças elas fazem parte do ser humano. É o que nos caracteriza, gente, enquanto ser humano, é a diferença. E que a gente consiga viver em harmonia com o diferente, lembrando sempre da perspectiva do direito à dignidade, né, humana, do direito à vida, né? Então, quando vocês forem apresentados a temas como esse, que vocês partam, né, dessa perspectiva do direito à vida, da dignidade, do respeito ao outro, da tolerância, tá? E não reforçar discursos conservadores, discursos autoritários, discursos discriminatórios, né? Práticas discriminatórias e de preconceitos. Então, a minha contribuição é nesse sentido, para que vocês tenham esse olhar, né? Um olhar mais atento frente a essas questões, né? E que se na prova do ENAD cair, né, questões sintonizadas com isso, que vocês partam, né, dessa ideia. Possivelmente questões discursivas elas vão trazer à tona uma dessas temáticas e que vocês consigam fazer essa reflexão, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa para a gente encerrar aqui, para a gente fechar? Alguém quer comentar, gente, alguma coisa? Posso encerrar? Gente, olha, essa foi, né, minha contribuição. Agradeço vocês por, né, ficarem até agora, esse horário. Vocês vão ter ainda mais 2 momentos, né, de revisão do ENAD, acho que com a professora Regina e com o professor Robson ainda. Participem, até porque isso também vai garantir a vocês um certificado. Desejo muito sucesso a vocês na prova do ENAD dia 27. Qualquer dificuldade, entre em contato com a gente, tá? A gente está lá na coordenação. Vocês podem também estar falando com Bianca, né, que criou um grupo no WhatsApp, né, para estar tirando as dúvidas de vocês, que no dia 27 vocês vão lá, façam a prova com tranquilidade, com responsabilidade, né, e que o sucesso de vocês na prova, né, o sucesso da faculdade, o nome que vocês vão carregar para a vida de vocês, tá? Então, obrigada, viu, gente? Tenham uma boa noite, bom feriado para todo mundo. Obrigado, professor. Boa noite Tchau, aí. tchau, gente.